Dando continuidade ao estudo dos números complexos, nós vamos estudar hoje o módulo de um número complexo, a sua representação geométrica e o argumento de um número complexo. Uma coisa está ligada com a outra, tá? Então, na representação geométrica, o que nós vamos fazer é dar um significado geométrico, assim, para o número complexo. Num número real, quando nós temos um número real, nós conseguimos localizar ele numa reta numérica. Qualquer número real, nós temos uma localização para ele. Mesmo aqueles números mais complicados, que a gente nem consegue escrever ele completamente, por exemplo, raiz quadrada de 2 é um número que a sua expansão decimal é infinita e não periódica. Então, nós nunca vamos conseguir escrever ele todo, né? Mas nós conseguimos localizar ele, onde está a raiz quadrada de 2, porque é um número ali maior do que 1,41 e menor do que 1,42, então a gente sabe que ele está ali entre o 1,41 e o 1,42. Com os números complexos é um pouco diferente, tá? Nós não temos a localização desse número numa reta, mas nós vamos localizar esse número num plano. Então, nós vamos criar aqui um plano cartesiano que vocês já conhecem, tá? Da geometria plana, da geometria analítica, só que agora o eixo que normalmente é utilizado como, é chamado de eixo X para nós vamos chamar de eixo real. E o eixo Y, nós vamos chamar de eixo imaginário. A origem é no mesmo lugar, e um número complexo A mais BI, onde o A e o B são números reais, nós vamos fazer aqui uma transposição e representar ele através de um par ordenado. Um par ordenado AB. Essa é a representação dada pelo grande matemático, considerado príncipe dos matemáticos, Carl Friedrich Gauss. Então, com esse par ordenado, nós podemos marcar aqui, nesse sistema cartesiano, a parte real no eixo real e a parte imaginária no eixo imaginário. E aí, usando aquela ideia da geometria analítica, nós vamos localizar esse número complexo nesse plano, que é chamado de plano complexo. Vejam que se eu unir aqui a origem do sistema ao ponto que define esse número complexo com um segmento de reta, eu vou acabar formando aqui um triângulo retângulo, onde esse cateto... Opa, eu errei aqui, tá? Aqui é o B. Esse cateto tem medida B, né? Porque essa medida corresponde a essa medida. E aqui, esse outro cateto tem medida A. Então, a hipotenusa desse triângulo retângulo é o que nós chamamos, a medida dessa hipotenusa, é o que nós chamamos de módulo de um número complexo. E esse módulo de um número complexo, né, utilizando aqui o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, então nós concluímos que, que o módulo desse número complexo é igual à raiz quadrada de A ao quadrado mais o B ao quadrado. Claro que essa
o resultado dessa equação, ou seja, a hipotenusa desse triângulo retângulo, ela só pode ser um número positivo, né, já que é a medida de um segmento de reta, ou pode ser zero quando, no caso particular, do número complexo que nós estamos tratando for o zero. Senão vai ser sempre um número positivo. Então vamos ver um exemplo aqui de um número complexo qualquer e nós vamos calcular o módulo dele. Vamos botar aqui 2 menos 5i. Então eu quero calcular o módulo desse número complexo. Então vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais o menos 5 ao quadrado. Dois ao quadrado é 4, mais menos 5 ao quadrado dá 25. Então, o módulo desse número complexo é raiz quadrada de 29. Ou seja, o comprimento que tem... Deixa eu fazer aqui a representação daquele número complexo. Esse traço que eu estou fazendo aqui, tá, era para ser uma reta, tá? Não está sendo por uma imprecisão minha aqui. Eixo real, eixo imaginário. Então, vou representar aquele número, tá? Então, são duas unidades aqui no eixo real e menos 5, então é 5 unidades aqui para baixo. 2, 3, 4, 5. Aqui está o menos 5. Então, aquele número complexo, ele está localizado aqui. E eu descobri agora que a medida desse segmento de reta, que é chamado de módulo do número complexo, mede raiz quadrada de 29. Ou seja, é um número um pouco maior do que o 5, tá? Se fosse raiz quadrada de 25, seria 5. Como a raiz quadrada de 29 é um pouco maior do que o 5. Não chega a ser 6, porque senão seria a raiz quadrada de 36. Então é um pouco maior do que o 5. Tá bem? Então, nós já... Nessa explicação, eu já falei para vocês sobre o módulo de um número complexo e sobre a representação geométrica de um número complexo. Falta agora falar sobre o argumento de um número complexo. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade aí. Bom, então, para falar do argumento de um número complexo, eu vou colocar aqui, de uma maneira mais geral... Aí, professora, tu pode aceitar o Felipe? Que ele Opa, tá ué, querendo entrar. não tinha escutado aqui. Rafael e o Felipe. Não tinha visto. Valeu. Então, eixo real, eixo imaginário. Então, um número complexo z igual a mais bi tem a sua representação aqui no eixo real, o a, no eixo imaginário, b. Então, esse número complexo está aqui. Claro, né, nós fazemos a transposição aqui desse número para um par ordenado AB. Já descobrimos que a medida desse segmento é igual, e é chamada, né, de módulo de Z. O que nós chamamos de argumento de um número complexo nada mais é do que esse ângulo. O ângulo formado por esse segmento azul com o eixo real.
sempre no sentido anti-horário, que é esse sentido aqui. Então, a medida desse ângulo será chamada de argumento do número complexo. E nós vamos determinar a medida desse argumento através de algumas regras da trigonometria, que eu vou recordar aqui com vocês. Primeiro nós vamos olhar para esse triângulo retângulo. Eu vou extrair ele aqui para ficar mais fácil para nós. Então, aquele triângulo retângulo, ele tem a hipotenusa igual ao módulo desse número complexo. Esse cateto... deixa eu colocar aqui primeiro o ângulo, que é chamado de argumento do número complexo. O cateto oposto a esse ângulo tem medida B, e o cateto adjacente tem medida A. Então, pela trigonometria, nós sabemos que o cosseno desse ângulo, θ, que é o argumento, é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o módulo. O seno desse ângulo é igual ao cateto oposto, que é o B, dividido pelo módulo. Com essas duas informações, nós podemos determinar qual é o ângulo θ, que é o argumento. Para isso, nós vamos precisar, recordar daquela tabela de arcos notáveis. Porque nos exercícios que nós iremos fazer, eu vou procurar sempre trazer para vocês, como forma de exercício, arcos que têm relação com os arcos notáveis. Ou seja, nós sempre vamos procurar uma relação com arcos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Claro que aqui nós estamos falando do primeiro quadrante, ou seja, arcos que estão entre 0 e 90 graus. Mas nós temos o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, que para isso nós vamos utilizar a simetria para determinar os valores desse argumento. Então, só recordando aqui com vocês, vamos ver quais são os valores do seno e do cosseno desses arcos de 30, 45 e 60 graus. Seno de 30 graus é 1/2, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E aí, os valores do cosseno, é só reescrever ali aqueles valores, só que ao contrário aqui, de trás para frente. Mais adiante nós vamos usar a tangente também, mas nesse momento não é necessário. Vou até colocar aqui já, mas como nós estamos aqui precisando só do seno e do cosseno, já fica essa informação, vocês devem ter essa tabela aqui. Aqui é raiz de 3 sobre 3, aqui é
1 e aqui a raiz de 3. Tá bem. E tem um detalhe muito importante aqui. Na maneira que nós vamos tratar os números complexos, né, o argumento de um número complexo, nós vamos utilizar, no lugar de graus, nós vamos usar radianos. Então, claro que na hora de fazer a representação de um ângulo, é muito melhor quando a gente tem a medida em graus. Mas para a escrita, e mais adiante nós vamos estudar, já na próxima aula nós vamos estudar a forma trigonométrica de um número complexo, nós vamos dar preferência à escrita do argumento em radianos. Então, só para relembrar vocês, tá? Esse arco de 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos. O arco de 45 graus é π sobre 4 radianos. E um arco de 60 graus é π sobre 3 radianos. Então, como exemplo, vamos determinar o argumento do número complexo z igual a, deixa eu ver aqui, que número era, 1 mais raiz de 3i. Vamos determinar o argumento desse número complexo. Então, primeiro passo para determinar esse argumento é calcular o módulo desse número complexo. Então, é a raiz quadrada de a ao quadrado, que é 1 ao quadrado, mais b ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado. Então, fica a raiz quadrada de 1, que 1 ao quadrado é 1, mais raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então, fica a raiz quadrada de 4, que é 2. Agora, como nós já conhecemos o módulo e nós temos o A e o B, nós podemos pensar no cosseno desse ângulo, ou seja, o cosseno do argumento desse número complexo. Cosseno é igual a A sobre módulo. Então, fica 1 sobre 2. E o seno desse ângulo é o B, que é a raiz de 3, sobre o módulo, que é 2. Com essas duas informações, nós já podemos dizer qual é o valor desse ângulo. Olhando ali na tabela, o ângulo cujo cosseno é 1/2 e o seno é raiz de 3 sobre 2, então é um ângulo de 60 graus, ou seja, π sobre 3 radianos. Então esse é o argumento desse número complexo. Deixa eu pensar num outro exemplo aqui. Vou usar um muito parecido com esse, só que eu vou colocar assim, ó, 1 menos raiz de 3i. Então, o módulo vai dar a mesma coisa, né? Raiz quadrada de 1 ao quadrado
mais o menos raiz de 3 ao quadrado. Isso vai dar 1 mais 3, porque menos raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, aqui nós temos raiz quadrada de 4, que é 2. Vamos lá agora para o cosseno desse ângulo. Também vai ficar 1 sobre 2, que é 1/2. E o seno é que vai dar uma diferença aqui, porque vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Bom, o que nós temos que pensar agora é que nessa tabela dos arcos notáveis, nós não temos ali menos raiz de 3 sobre 2 e 1/2. Mas nós sabemos que tem a ver com o arco de 60 graus, tá? Só recordando aqui com vocês o círculo trigonométrico. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Então, nós sabemos aqui que esse arco que nós estamos trabalhando tem a ver com um arco de 60 graus, tá? Então, se fosse 60 graus, como nós vimos ali no exemplo anterior, o seno seria a raiz de 3 sobre 2 e o cosseno seria 1/2. Porém, o seno deu menos raiz de 3 sobre 2. Isso quer dizer que o seno, em vez de estar aqui, esse raiz de 3 sobre 2, ele está aqui embaixo, que é negativo. Então, esse argumento, ele não é 60 graus, ou seja, ele corresponde, né, a 360 graus menos 60 graus. Porque o ângulo que me interessa aqui, não esqueçam que é o ângulo em relação ao eixo real no sentido anti-horário. Então, eu quero saber qual é esse ângulo que eu marquei em verde, que corresponde a uma volta inteira menos 60 graus. Ou seja, 360 menos 60, que é um arco de 300 graus. Bom, a maneira de determinar em radianos esses 300 graus, ou vocês podem fazer ali uma regra de 3, né? Considerando aqui graus e radianos. Ou seja, vocês sabem que 180 graus corresponde a π radianos. 300 graus vai corresponder a x radianos. Aí faz uma multiplicação cruzada aqui, vocês vão encontrar. Ou, se vocês fizerem essa representação que eu fiz, vocês podem contar aqui, ó, de 60 em 60. Então, aqui vocês têm 1 π-terços, aqui 2 π-terços, aqui é 3 π-terços, né, que corresponde a π, porque 3π dividido por 3 é π. Nesse aqui é 4 π-terços. Eu estou usando a simetria aqui, né? E aqui 5 π-terços. Então, a medida desse argumento em radianos, né, é 5 π-terços. Que corresponde, né, a 300 graus. Faltou espaço aqui. Eu quero só, para concluir,
vou apagar isso, tá? Mas não se preocupe que depois, assim que eu receber essa aula, eu já disponibilizo lá para vocês o vídeo. Mas como é que a gente representaria esse número complexo 1 menos raiz de 3i? Aqui no eixo real, eu marco o 1, e no eixo imaginário, o raiz de 3. Raiz de 3 é um pouco menor do que 2, né? Em 1,70 e pouco. Então, esse número complexo está aqui. E o que a gente determinou agora, primeiro, o módulo, essa medida que vai daqui até aqui, a gente sabe que é 2, porque o módulo deu 2. Então, o comprimento desse segmento de reta azul é 2. E esse ângulo que sai daqui e vai até aqui, nós já sabemos que é um ângulo de 300 graus. Na próxima aula, nós daremos continuidade falando aí da forma trigonométrica de um número complexo, ou seja, um outro jeito de representar um número complexo que nos oferece algumas vantagens na hora de fazer cálculos com números complexos. Tá bem? Certo. Tudo bem, professor. Obrigado. Valeu, senhor. Então tá, Muito obrigado, maravilha. professor. Tenha um ótimo fim de semana aí. O senhor E também. bons estudos e continuem se cuidando. Valeu? Valeu, professor.